Olá, galerinha, como está a energia de vocês? Continuando a aula aqui de conceitos elétricos, a gente tem que a corrente é a mesma em todos os componentes do circuito, a tensão elétrica se divide entre os componentes dos circuitos. Ou seja, como eu está falando em todos os componentes, pode ser qualquer componente eletrônico, não interessa qual seja o componente, ok? Então a gente declarou que ele é um divisor de tensão. Vamos iniciar o nosso circuito aí com resistores. Depois a gente vai variando esses componentes conforme o decorrer das nossas aulas. Então eu vou iniciar com os resistores. Eu vou desenhar o resistor aqui R1, chamar meu primeiro resistor de R1, meu segundo resistor de R2 e vou colocar aqui uma diferença de potencial em corrente contínua. Por enquanto vamos trabalhar com corrente contínua. Vou colocar aqui 12 volts DC, 12 volts corrente contínua, certo? Então vamos fechar aqui nosso circuito, né? Como a gente está fazendo circuito em série, vamos fazer uma emenda nesse ponto. Então aqui vamos fechar o nosso circuitozinho aqui. Então pronto, aqui eu tenho um circuito fechado, ok? Então o que é que acontece? A corrente não é a mesma em todo circuito. Então, o que é que acontece com a corrente? A corrente sai nesse ponto aqui da fonte, ela vem em todo este circuito e retorna para a fonte a mesma corrente. Ou seja, se saísse 10 amperes daqui, esses 10 amperes passavam por cima de R1, de R2 e retornaria 10 amperes para a fonte, ok? Então a corrente não se perde, ela sai a mesma e retorna a mesma, certo? Então vamos declarar aqui as grandezas, né, de cada resistor desse, que é dado em ohms. Vamos determinar o valor. Eu vou dizer que os dois têm a mesma resistência, né? Vou declarar aqui 330 ohms para os dois. Ohms é a unidade de resistência elétrica, certo? Resistência elétrica é dada em ohms, a nossa unidade grega, como a gente tinha estudado. Então, eu tenho duas resistências iguais. Aí, o que é aqui que o conceito nos fala, né? Como essa aula aqui ainda é de conceitos, a gente estudou somente duas grandezas, tensão e corrente. Uma é a mesma e a outra se divide, né? Que é a tensão. Conceito. Em um circuito, pode ser qualquer componente, a resistência, o REC é igual, vou colocar aqui, o REC quer dizer resistência equivalente. Resistência equivalente. Ou seja, a resistência equivalente é sempre maior que o maior resistor do circuito. Isso, quando for lá para o paralelo, a gente vai inverter isso aqui. Vocês vão ver que é completamente diferente. Então é por isso que a gente tem que pegar cada conceitozinho aos poucos. REC quer dizer resistência equivalente, é sempre maior que o maior resistor do circuito. Então a formulazinha para tirar a resistência total do circuito é dada em REC, que é R1, resistor R1, né, mais resistor R2. Se eu tivesse N resistores aqui, a gente pode colocar aqui mais Rn, que é N resistores. Podem ter quantidades absurdas de resistores, então é só somar todos os resistores, certo? Então REC é a resistência total deste meu circuito aqui, não importa qual seja o valor dele. Se eu tivesse aqui de 1000, a resistência seria 1000 mais 330, então seria maior do que 1000, né? Como o nosso conceito cita aqui no canto. Então, para tirar a resistência, o REC desse resistor, é só somar os dois valores, certo? Resistência equivalente é 330 mais 330, que vai dar a resistência equivalente do meu circuito de 660 ohms. Então, encontrei a minha resistência. Nunca esqueça das grandezas aqui.
ou melhor, as unidades de medida da resistência elétrica, né, e de qualquer outra grandeza. Então, a resistência total deste circuito é 660 ohms, certo? Então, agora vamos ao seguinte. Eu quero encontrar a corrente elétrica desse cara. Aí a gente tem que estudar umas formulazinhas aí na próxima aula. Mas vamos só falar de conceitos aqui. Vamos falar de conceitos. Vamos colocar outro conceito aqui, bem nesse canto aqui, para fechar todos os conceitos de circuito em série. Vou colocar aqui, quanto maior a resistência, quanto maior a resistência do componente, maior é a tensão dele. Vou melhorar essa letrinha aqui. Maior é a DDP dele. Vamos colocar DDP para ficar pequeno, né? Quanto maior a resistência do componente, maior é a diferença de potencial, a tensão elétrica do componente, certo? Então, eu tenho duas resistências iguais. Então, quer dizer o quê? Como ele não é divisor de tensão, o que é que se divide? É a tensão da fonte. A fonte tem quantos volts? 12 volts. Então, esses 12 volts vai se dividir entre esses componentes do circuito. Eu tenho quantos componentes? 2. Então, eu vou ter duas divisões. Como eu tenho resistência diferente, está dizendo aqui, quanto maior a resistência, maior a DDP. Então, se eu tenho resistências iguais, eu não vou ter DDP diferente. Então, a tensão da fonte vai se dividir igual. Vai ser 6 volts para cá e 6 volts para cá. Ok? Então, vai ser 6 volts para cada, porque eu tenho resistências iguais. Agora, se a gente tiver resistências diferentes, eu vou ter tensões diferentes para cada um, ok? No caso aqui, a gente poderia ver, se esse cara R1 fosse maior que o R2, quanto maior a resistência, maior a tensão. Então, o R1 teria maior tensão elétrica. Então, aqui é um exemplo de igualdade, né, que eu coloquei aqui de duas grandezas, né, resistências elétricas. Então, a gente declarou que cada um tem 6 volts. E com isso aqui, a gente já pode tirar a corrente, que é o caso que a gente vai estudar na próxima aula sobre isso. Mas aí na próxima aula vamos fazer uma simulação disso aqui e ver se realmente isso aqui está correto ou não. Então aí, galera, todos os conceitos de circuito em série estão aqui nessas duas aulinhas para vocês. Vamos começar a aplicar.